tem o tal do Speed, né? Esse youtuber famosíssimo norte-americano aí, eu tava dando uma acompanhada agora, porque eu não conhecia, né? Mas não é Também não demérito conheço, por dele. acaso, não sei, não sei. Não é demérito dele, é meu que de fato não acompanho. Mas daí chega a menina lá, né? Não sei se você acompanhou o vídeo, uma menina oriental com umas orelhinhas assim, tira a Eu máscara vi. e, Que porra, coisa. que doença, cara. Que Que coisa doença. inexplicável, né? Uma coisa completamente fora da curva, assim. Eu estava ouvindo vocês falando, realmente dá uma desesperança, né? Assim, é incrível, incrível. É. E aquilo era o quê? Estados Unidos? Estados Unidos. Estados Unidos. Por que momento vive o nosso vizinho do norte lá, hein? Que coisa, né, cara? O Doug me Que disse que o Speed é o desespero. youtuber mais famoso do mundo. Eu confesso, eu não sabia, mas isso agrava mais a situação, porque ele é uma referência, pelo visto, para uma grande parcela da sociedade, né? O youtuber mais famoso do mundo não deve ser coisa pouca, e mesmo assim está vulnerável a ponto, né, de ser atacado numa questão racial dessa forma, né? Agora, quando você fala dos Estados Unidos, o que está faltando, Thiago, para realmente. Nós aqui já temos essa compreensão, mas o que está faltando para a imprensa de maneira geral e a sociedade entender que os Estados Unidos hoje vive uma ditadura? Pois é, cara, assim, eu acho aquilo tudo lá muito sintomático, né? Eu acho que falta coragem para falar sobre o que está acontecendo lá com um pouco mais de precisão, né? Esse sujeito conseguir ser candidato e vencer um pleito nos Estados Unidos, com toda essa capivara que ele tem, com todo esse comportamento desprezível, né, abjeto, esse cara ser eleito é sintoma de algo muito, muito preocupante. E esse cara tem o Congresso na mão, esse cara tem a Suprema Corte na mão, esse cara vai promover um estrago bastante grande, assim. Eu não sei exatamente para onde é que eles podem ir, não, mas tudo é muito preocupante, muito desesperador, né? Um país como os Estados Unidos, a potência que são, as possibilidades que são, entregues a esse tipo de gente livres, né? Operando livremente, né? Aquela live lá do filho do Musk no Salão Oval, aquilo é de uma tentativa de romper com qualquer coisa razoável, né? Esse cara vem promovendo uma grande embaralhada. Eu acho que essa estratégia de bagunçar o tabuleiro, não sei, bicho. Eu acho que eles estão indo para um processo cada vez mais acelerado de dificuldades aí. Porque onde é que eu chego, né? Pô, o presidente simplesmente demitiu centenas de milhares de funcionários públicos de maneira ilegítima e vida que segue. Ele criou presídios, né, que é uma espécie de retomada de Guantánamo, né, para colocar pessoas sob a regência de crimes ou não, desde que estrangeiros, né? Ele já está com um index proibitório librorum dizendo quais os títulos de livros não devem mais serem disponíveis nos Estados Unidos, né? Faz um ato persecutório a imigrantes e questões étnicas, negros e homossexuais em especial, e comunidade trans e tal, LGBTQIA+, de maneira geral, né, obrigando as pessoas a mudar o seu registro nos documentos e tal. Então, quer dizer, o país... Violência, uma Violência, violência né? absurda, né, cara? É um ataque a grupos sociais, ataque à ciência, ataque à É, educação, ataque à arte, à cultura. Esse papo de produzir a arte que vanglorie. É um nacionalismo. Cara, essa cartilha a gente conhece, bicho. é. Essa cartilha a gente conhece. É muito impressionante que as pessoas que têm a condição de estar livre, né, desse tipo de espiral distópica e de desinformação insistam. Né? Tem muita gente que ainda insiste em dar palco para esse tipo de maluco, né, bicho? Incrível. É doentio. E aí a gente chega, claro, no nosso aspecto bem factual, Thiago, que é o dia que é uma efeméride, né? É o lembrar para nunca esquecer. Parece até meio redundante, mas não é, né? Nós temos que lembrar o 1º de abril como o dia que, em 1964, os caras feriram
numa tentativa de ferir de morte a democracia desse país, que tatuaram a República com uma cicatriz que a gente tem que olhar para essa cicatriz e lembrar disso, então é para nunca esquecer mesmo. Só que a gente não está falando de 61 anos, a gente está falando de 2022. Mudou o rosto feio desses corruptos de farda, de botina preta e de gravata, anéis nos dedos e cabelo a caju, mas é só o rosto que mudou, a essência é a mesma, Thiago. Exato, exato. Essa data de hoje é uma data histórica, uma data muito importante, que marca de forma definitiva a nossa régua democrática. E eu acho que é isso que você falou, acho que o verbo é esse, né? A gente fica ouvindo as pessoas cogitando a hipótese de celebrar o 1º de abril, e eu acho que a data precisa ser lembrada. A gente não pode deixar passar, porque não é sobre o ontem apenas, né? É sobre o agora, é sobre quem nós somos, né? Eu me lembro sempre do Camus, a gente falou do último encontro aqui, né? A ideia de que esse germe fascista e autoritário e violento, ele não desaparece. A gente não pode esquecer que a atenção, né, e a consciência na resistência contra esse mal humano, né, que é a violência e o autoritarismo, ele não acaba, ele não acaba. A gente não pode esmorecer. A gente está numa circunstância histórica, pela primeira vez em 500 anos, a gente tem esses caras sentados no banco dos réus, serão julgados e serão responsabilizados pela primeira vez na história. Isso é um ganho político, um ganho democrático para o país imenso. A gente está tendo a oportunidade de acompanhar isso com muita atenção, sem esquecer isso que você colocou, assim, são as mesmas pessoas, não são iguais, eles são bastante diferentes, são adaptados a um novo tempo, com novas ferramentas de manipulação de consciência de massa, né? A internet tem um papel muito importante no cenário do que está acontecendo hoje. É a grande novidade da ferramenta fascista, né? Como o cinema foi nos anos 20, nos anos 30, né? A internet sendo usada para isso. A gente não pode esquecer que esses caras são filhotes daquele tempo, né? No nosso caso, a gente tem essa circunstância, né, de ter exatamente nunca resolvido muito bem o que aconteceu nos anos 60 e os 21 anos subsequentes do golpe. Mas eu acho que está num momento histórico da gente repensar a maneira de lidar com isso. A gente está tendo todas as possibilidades de cumprir o rito do direito, de, com muita calma, com muita responsabilidade, avançar na investigação sobre o que essa gente promoveu por aqui. E dessa vez a gente não vai deixar passar, não. A gente vai responsabilizar, essa gente será responsabilizada. Sem dúvida. Não tem outro processo civilizatório e educativo para a sociedade que não seja a condenação dessa turma. Agora, Tiago... Que seja exemplar, que seja exemplar. Tem que ser, né? Exemplar. E eu vi você botando uma foto desse tal filho aí, aquele outro lá, o Eduardo? Sei lá, é um desses aí, acusando de novo. Essa gente, assim, eles insistem, né? Eles têm uma petulância, né? Eles têm uma audácia. Eu não sei o que pode ser feito, mas esse cara foge do país para não ser confrontado, né, com algo do qual ele fez parte, né? Fez parte. E acho que é importante dizer isso também, né? A gente está com a cúpula sentada no banco dos réus, mas não para aí, tem que ir atrás dos financiadores, tem que ir atrás dos apoiadores, né? Esses políticos, esses deputados, senador, vereador, prefeito, teve uma galera que alimentou essa cadeia de ódio que culminou com o que nós sabemos em janeiro. Mas esse sujeito que está lá, um desses filhos horrorosos, um sujeito patético, um sujeito ridículo, constrangedor, né, atacando de forma normalizada, assim, né? Não só ele, mas aquela curiola toda lá que está lá fugida, foragida, que ele foi encontrar, né? Essa gente ainda vai produzir muita dissonância, muita bagunça, eles vão cair atirando e a gente tem que estar muito atento.
A democracia precisa fortalecer seus mecanismos de proteção. Cara, tudo muito, né? Tudo muito angustiante.